Tudo bem? Bom dia! Começando mais uma semana, 13 de julho. Estamos aqui, meus queridos, mais uma vez, tentando passar uma mensagem que é do eu para mim. E a mensagem de hoje que me veio foi relativa à reunião que tivemos ontem no núcleo, na live transmitida no canal do Facho de Luz, que é sobre a ação de fazer quando se tem uma percepção, a ação a se fazer sobre essa percepção. Muitas vezes nós entendemos algum aspecto metafísico de uma observação, de alguma vivência, porém nós precisamos agir para que torne aquela percepção válida. Como exemplo, eu gostaria de dizer aqui que eu tenho uma cachorrinha idosa, ela está com 20 anos, tadinha, e ela está saudável, ela come, ela bebe, mas ela depende totalmente da nossa interação. Para ela comer, eu preciso posicioná-la, porque ela não levanta mais sozinha. Ela fica de pé se eu posicionar ela de pé, e ela não enxerga mais, visão direta, talvez um pouco de visão periférica, e também ela está um pouquinho surdinha, né? Perdeu boa parte dos dentes. Então ela está bem idosinha, mas ela está muito saudável, ela come bem, né? Desde que põe a comida para ela bebe água, faz as necessidades direitinho, né? Só que ela não fica de pé sozinha, eu tenho que levantá-la para ela andar um pouquinho, que é bom, né? Não pode ficar muito tempo deitado, que pode dar aquelas escaras. Bom, enfim, o que acontece é que, como ela não enxerga mais, e além disso eu acredito que ela esteja até com um pouquinho de demência, eu entendo que ela não compreende o que está acontecendo com ela, ela não tem noção da limitação que ela tem, então ela fica tentando levantar, né? Eu acredito que quando ela quer fazer as necessidades dela, ela tenta levantar, e ela vira, ela dá um nó, quase que um nó nela, para ela tentar ficar de pé, e isso é frustrante para ela, porque ela não consegue, e ela começa a chorar. Ela começa a chorar. Então isso não tem hora para isso acontecer. É qualquer momento que ela queira levantar e ela não consegue, então ela começa a chorar e depois começa a latir. Um latido bem específico que ela faz, que é para chamar a gente, para levantá-la. Então, essas noites, já fazem alguns meses que ela está nessa situação, eu não tenho dormido muito bem por conta dessa movimentação dela. Então eu tenho 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ela começa a latir, e ela está dentro de casa, né? Então o latido dela ecoa na casa, então eu tenho que levantar e atendê-la, né? Levantar, ela quer fazer um xixi, ou ela fez xixi, aí tem que limpar a caminha dela, porque ela não gosta de ficar no xixi. No cocô, a mesma coisa, ela também não gosta, ela fica latindo desesperada para que tire ela dali, porque ela não consegue sair, né? Então, muitas vezes eu fiquei chateado, fiquei aborrecido mesmo, né, com essa situação. Não é uma coisa agradável,
porque você está dormindo, você quer descansar o corpo. E de repente você se vê obrigado a levantar para cuidar do animal, né? Mas ele não tem culpa nenhuma de estar nessa situação. Nenhuma. E então a minha percepção foi que eu poderia aproveitar esse momento, porque às vezes eu levantava ela e deixava ela quieta, eu pensei que ela estava dormindo, então ela ficava disfarçando, daí dava um tempinho, ela começava a se movimentar de novo, né? E o que acontecia? Às vezes eu moro num sobrado, e às vezes eu desço, trato dela ali na sala, onde ela está, e aí ela ficava quieta, eu subia, deitava na cama, esse friozinho que tá, né? Quando eu estava lá quentinho, começou a aquecer, pegar no sol, ela começava a latir de novo. Então era 20, 30 minutos após. Então você já descia aborrecido, né? Então, uma vez o Dárcio, meu grande amigo que partiu para o invisível, ele falava assim: então, se você acordar de madrugada, aproveite e faça uma meditação. Então eu achei, que interessante, vou fazer meditação, vou aproveitar e fazer meditação. E com o acréscimo do núcleo, né, pelo amigo Silvano, eu comecei a fazer o quê? O agradecimento. Não mais uma oração de pedido, eu preciso disso, me ajuda nisso, sabe? Que é um reconhecimento errado de um problema que não existe de verdade, né? Na metafísica, o problema é algo mental, que a mente humana projeta e fica trabalhando e se prendendo a uma coisa irreal. Então, o que é a oração no núcleo? É o agradecimento por tudo, mesmo que ele não seja visível, é agradecer. Então eu agradeço por estar bem, pela saúde ser presente em minha vida, né? Mesmo que isso não seja visível naquele momento. Entre outras coisas, né? Aplica-se em outros setores. Então eu comecei a fazer isso de manhã, durante a madrugada, eu desço, acordo, né? Fico naquele estado meio assim, mas aí eu desço, né? Me protejo, vou lá, faço o que eu tenho que fazer com a bichinha ali, preparo ela, eu deito ela, então eu fico sentado no sofá ali esperando dar uns 20, 30 minutos para ver se ela dormiu mesmo, né? Então nesse momento eu estou em oração. Eu vou lá e começo a ficar em oração, de agradecimento, de percepção da unidade, de ver Deus em todos os lugares, inclusive nela. Então, eu cheguei ontem, falei sobre isso na reunião, e ontem ainda à noite eu ainda tive essa percepção. Qual é a função desta adorável criatura, da cachorrinha, na minha vida? Ela está me ensinando alguma coisa. Deus está me ensinando através dela, que é um ser puro, está me ensinando algo. E que está me ensinando a ser paciente, a ser resiliente, a me preparando para algo. Então eu só tenho a agradecer, né? Deixar de lado aquela reclamação que eu fazia para mim, que eu queria descansar, que eu queria dormir, porque, né, que sono cortado, e aproveitar o momento para engrandecer a minha experiência, fazendo com que eu fique em uma percepção muito mais melhor. É isso. Então, gente, esse é o recadinho de hoje do Eu para mim, em que a presença
de Deus, sempre lembrando que não é uma pessoa. Então, a presença de Deus, da energia, a presença da sabedoria divina, a presença do núcleo, da fonte de tudo que nós somos feitos é sempre constante o tempo todo. E quando nós paramos a mente humana, desviamos o foco das coisas humanas, que são aquela correria para conseguir as coisas, o desespero para conseguir as coisas, para resolver um problema financeiro, para resolver um problema de saúde, para resolver um problema social, para resolver um problema emocional, um problema familiar. Quando nós deixamos de lado essa preocupação, nós alcançamos a percepção com Deus da unidade, dessa unidade com Deus. E isso reflete em nós, dando-nos equilíbrio necessário que precisamos para compreender o problema e aí sim resolvê-lo. Eu espero que quem ouviu isso, em algum momento, se beneficie. Peço que, se gostou, curta, compartilhe e tenha também comentários para que seja possível abrir um canal de conversa, de trocas, de impressões aqui comigo. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e até